Olá, irmãos, bom dia. Gabriel Ricardo do Farol da Liberdade em mais um devocional. Hoje o tema é transformando o nosso eu à imagem de Jesus Cristo. Peço que você curta o vídeo aqui embaixo, compartilhe com alguém, que vai ser um vídeo muito importante, que eu preparei com muito carinho para todos vocês. E hoje nós leremos aqui a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 3, do 21 ao 23, e a gente vai se estender do 4 ao 7 no próximo capítulo. São os últimos versículos aqui, 3 do capítulo 3 e do 1 ao 7 no capítulo 4. Lemos assim na palavra do Senhor. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam que de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito, assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento do outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Aleluia, esse texto é poderosíssimo, eu sugiro que você leia ele com cuidado. Leia aqui o capítulo 13 e 4. Esteja próximo da palavra do Senhor, ela nos anima e ela nos indica o caminho pelo qual devemos andar. Veja aqui, é descrito que, nesse capítulo, que havia uma divisão na igreja de Corinto. Paulo funda essa igreja, depois Apolo e Pedro chegam lá. Pessoas diferentes desenvolvendo vínculos diferentes com membros daquela comunidade. E um membro daquela comunidade havia sido discipulado e guiado por Paulo, outro por Apolo. Daí surgiram as facções. E nas fragmentações das panelinhas a igreja se enfraqueceu. Paulo diz aqui que a causa da divisão é o orgulho, o ego. E trazendo para a nossa realidade, até o século XX, as culturas tradicionais acreditavam que a autoestima muito elevada era a causa, era a raiz de todos os problemas da sociedade. A resposta era a culpa do que no grego é chamado de hubris, H-U-B-R-I-S, hubris, que significa soberba, autoestima muito elevada. Tradicionalmente era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas na sociedade, crimes, condutas erráticas. E hoje, no pensamento ocidental, nós cremos no seu oposto, que as pessoas agem mal por falta de autoestima, por terem uma valorização muito baixa, diminuída de si mesmas. A teoria do mau comportamento como uma resposta à baixa autoestima é muito fácil de se aceitar, não é? Não é necessário que você faça um julgamento moral para lidar com problemas que existem na sociedade. Não, basta você animar as pessoas, desenvolvê-las. Por isso surgem tantos coaches.
Veja quantos canais existem aqui no YouTube de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Todos eles só existem como frutos dessa mesma mentalidade. E muitas vezes pastores bebem dessa fonte, achando que você tem que dar um ânimo ali para as pessoas, né? Botar os dois dedão na tomada lá, tomar um 220, e aí elas vão se animar, e elas vão ter uma autoestima, e aí elas vão parar de fazer merda. Essa é a mentalidade da igreja e da sociedade como um outro. Nas culturas tradicionais, as pessoas eram repreendidas, exortadas e convencidas dos seus erros, alteradas acerca da sua própria maldade a partir da percepção de seus erros. Ei, moleque, para de fazer merda. Ei, garoto, para. Era assim que funcionava. E o que o ego é? É uma busca interna de sentido, senso de valor, singularidade, propósito, individuação. E aí, nesse sentido, que ele dá para si mesmo, ele se apoia para dar coesão a todo o restante que existe na vida. É nisso que o ser humano se baseia para viver e vive e age de acordo com esse propósito que ele deu para si mesmo. E tem um livro do Kierkegaard que se chama O Desespero Humano. Foi desse jeito que traduziram para português, eu não me lembro o nome original. E lá ele defende um conceito de que o normal do ser humano é criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus. O ego fundamentado em algo além de Deus. Só que nisso tem um problema, porque o ego tem 4 características fundamentais. O nosso ego ele é insaciável, ele é frágil, ele é inflado, dolorido e ele é também autocentrado. Por que ele é insaciável, né? Ele é atarefado, ele busca fazer e fazer cada vez mais. Porque ele está em busca de mais. Ele é insaciável, ele nunca está satisfeito. Porque ele deseja ser constantemente preenchido e validado pelo exterior. A comparação e a competição são lutas constantes. O tempo inteiro estão rolando. O ego, ele é fragilizado, ele é frágil. Ele é sensível. A autoestima é frágil, ela é vulnerável. Porque ela vai depender o tempo inteiro de elogio, de reconhecimento externo, para que você se sinta valorizado. E facilmente ele se abala com críticas. Se alguém da sua família não reconhece alguma coisa que você fez alguma coisa para alguém, a pessoa não falou nada, mas será que ele me ama mesmo? Será que ele gosta de mim? Será que ele me valoriza? O tempo inteiro. E quanto mais você entrega ferramentas para isso, mais você pensa isso acerca das coisas, mais carente você se sente, mais fragilizado você se sente. Porque o ego é assim. E o ego, ele é dolorido, ele é inflado. É como uma parte do corpo que está com dor, machucada. Esse inchaço, essa dor, precisa de proteção, band-aid. Eu tô com uma afta aqui na ponta da boca, minha boca tá meio inchada, talvez dê pra ver no vídeo. Mas você nunca se sente tão incomodado, né, com uma coisa quando ela tá doendo, né? Quando você vai fazer uma caminhada, você tá com dor na canela, dor no pé, dor na panturrilha, dor na coxa. Você sente o tempo inteiro. Se você faz a caminhada e você não tá com dor, você não nota problema nenhum. Mas quando você tá com problema, você sente ele o tempo inteiro. É igual dor de dente. Então eu tô falando aqui e meu dente pega e eu fico percebendo isso. E o nosso ego é do mesmo jeito. Ele nunca se sente feliz. Ele vive chamando a atenção para ele mesmo. Porque dói. Porque o tempo inteiro você se compara. O tempo inteiro você está sendo apresentado a sua finitude, a sua insignificância. Se você está com dilatação assim, inflamação, você vai querer proteger aquela parte do teu corpo que está doendo. E o ego também, ele é autocentrado.
ele está constantemente focado em si. Mesmo em atitudes de humildade, há o risco do ego buscar o autoengrandecimento, marketing, publicidade pública para ter reconhecimento, revelando que em nós existe um ciclo de autopromoção disfarçada. Até o mais bonzinho cai nessa falácia, cai nesse problema. Só que, meu irmão, aí você como cristãos lendo essa palavra aqui de Paulo, nós sabemos que ninguém pode nos justificar. Então, se ninguém nos justifica, qual é a única opinião que deve nos interessar? Qual é a única opinião que você deveria buscar seu respeito? A opinião de Deus, é claro. O cristianismo é uma religião fascinante justamente por isso. É a única religião no planeta Terra que dá o seu veredito antes mesmo de você desempenhar qualquer ação pública, qualquer símbolo de fé, batismo, tudo. Você levantar a mão, eu aceito Jesus. Ser batizado lá no tanque batismal da sua igreja. Lá o padre jogar água na tua cabeça. Ou você mergulhar na piscina com o pastor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Cristo já pagou o preço. Seu veredito já foi dado antes. Veja, o ateu, ele desenvolve a autoimagem dele, crendo que ele é uma boa pessoa, uma pessoa correta, uma pessoa justa, ética, que independe da sua falta de fé a partir das suas ações. O budista crê que o desempenho público dele coopera na roda de Sansara para que ele reencarne e atinja o Nirvana. Ou seja, o desempenho dele conduz ele para um bom veredito, para que na próxima reencarnação ele tenha mais honra. É assim no hinduísmo também. O muçulmano vive desse jeito. Ele tem que viver pelo Alcorão. Ele tem que fazer observância das leis. Ele tem que viver uma vida prática de halal. Tem que ser halal. Você não pode ter acesso a álcool, não digo só para beber, mas nem para mão, não pode. Shampoo com álcool não pode, porque álcool não é halal. E várias coisas não são halal. Ou seja, todos os dias você é medido e pesado. E aí, como é dito, né, em Daniel 5, Mene mene tekel uparshem. Você foi pesado e encontrado em falta. Essa é a nossa sentença. Mas o que Paulo diz aqui para nós na Bíblia, quando olhamos para nós mesmos? Que o veredito, na verdade, leva a sua conduta como graça e transformação de quem somos, e não o contrário. Não é agir para receber, é porque recebemos que agimos. Romanos 8:1 diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cristo já foi julgado na história mais triste que existe. Ele era do bem, ele cuidava de gente, ele curava, dava vista a cegos de nascença, ressuscitava mortos, curava pessoas, multiplicava alimentos. No entanto, ele foi traído, ele era jovem, 33 anos, tinha uma vida inteira pela frente. Se ele fosse casado, tivesse uma mulher, filhos, ele ia poder cuidar da sua família, ele tinha uma profissão, ele era carpinteiro, poderia trabalhar, sustentar a mãe até o fim dos dias. Mas não, ele é traído por um amigo. Esse era o ministério dele. Foi vendido, foi negado, foi perseguido, morto por fazer o bem por causa da inveja. E nesse tribunal injusto, onde ele foi condenado e cumpriu a sua sentença e disse: está consumado, tetelestai, ele pagou tudo por você e por mim.
Então, como você pode se preocupar se você é desprezado? Por que você deveria ficar infeliz se você é rejeitado? Por que dar atenção ao que os outros dizem por aí? Acorda! Por quê? Por que viver assim? Baseando as suas atitudes em reconhecimento de terceiros. Você tem que saber por que você faz o que faz, não é? O julgamento acabou, irmão. Você saiu do tribunal. Viva sabendo dessa verdade. Como disse Paulo aqui, não me importo com o que vocês pensam, tampouco o que eu mesmo penso. Só me interessa o que o Senhor pensa. E, por mim, foi pago um altíssimo preço. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Transforme sua personalidade, o seu ego, sabendo disso. Compreenda que Cristo pagou o preço. Já foi, já passou. Nenhuma condenação há para ti. Você saiu do tribunal. Você venceu. Cristo venceu por você. Então, aproveite apenas. A partir dessa verdade que você hoje compreendeu, transforme o seu ego. A única opinião que importa é a opinião de Deus. Em nome de Jesus, viva hoje um dia diante da face do Pai. Vá com Deus.